Olá, meu amigo, minha amiga, Igreja de Jesus, a quem saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, particularmente a minha Igreja Assembleia de Deus Ebenezer no estado de Pernambuco, no nome do nosso pastor presidente, pastor José Lins Ramos, e do nosso vice-presidente, pastor Robenildo Lins Ramos, e saúdo assim a toda a membresia no estado de Pernambuco da nossa querida Igreja Ebenezer, e claro também a minha congregação ali em Aguazinha, Jardim Brasil 5, a todos os irmãos e irmãs que pela graça de Deus o Senhor tem me dado para que eu possa zelar pelas vossas vidas no nome de Jesus. E claro, estendo também essa saudação para todos os irmãos de todas as denominações evangélicas brasileiras e para todos os cristãos que neste momento estão me dando o prazer de assistir os vídeos aqui do nosso canal. Também saúdo a todas as pessoas de todas as religiões que nesse momento também estão ouvindo a mensagem, escutando, estão assistindo as mensagens aqui do canal do pastor Ireneu Messias. Meu muito obrigado de coração, e mesmo aquelas pessoas que porventura não têm religião nenhuma, mas que está também porventura assistindo este vídeo, Deus abençoe também a sua vida e que o Senhor nosso Deus possa abrir os seus olhos e você possa também ter um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer aos meus milhares de amigos, parentes, vizinhos, colegas da minha categoria no Brasil inteiro, os amigos que estão aqui no Brasil, fora do Brasil, em outros países que também estão acompanhando o nosso canal. Meu muito obrigado e Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Neste momento, eu quero também pedir que vocês continuem se inscrevendo no canal, compartilhando as mensagens, dando like. Sim, não deixe de dar o like, porque isso ajuda, potencializa o canal, faz com que o YouTube ofereça em primeira mão esse vídeo para outras pessoas que também necessitam de ouvir a palavra de Deus. Ative o sininho para que você possa receber em primeira mão este vídeo assim que é postado no YouTube, e também faça comentário abaixo desse vídeo para que também isso ajuda na interação. Eu sempre procuro interagir e responder aos comentários que são feitos aqui abaixo do vídeo. E também eu tenho ficado muito feliz porque muitos irmãos têm acompanhado as mensagens, alguns dos quais têm pedido oração. Quero dizer, meus queridos irmãos, meus amigos que têm assistido esses vídeos, as pessoas evangélicas, não evangélicas, que têm pedido oração, que eu tenho sempre colocado vocês nas minhas orações e também pedido à igreja que ore pela vida de cada um de vocês, pelos pedidos que vocês fazem. Façam e nós oraremos no nome santo de Jesus, para que o Senhor conceda aquilo que vocês estão pedindo no glorioso nome de Jesus. Dito isso, eu quero convidar vocês para mais uma vez nós darmos prosseguimento nas lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020, que já se findou agora no mês de setembro, mas o nosso compromisso é de estudar as 13 lições. E nós já vamos estudar no dia de hoje a 8ª lição, cujo título é As causas da desunião devem ser evitadas. Essa lição faz parte do conjunto de 13 lições desta lição da Escola Bíblica Dominical, que é publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas o seu conteúdo serve para todas as pessoas. É uma palavra atemporal, muito embora tenha uma data, terceiro trimestre de 2020, mas a mensagem é atemporal, serve para todas as épocas, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual e os seus princípios nunca envelhecem. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Dito isso, convido você para acompanharmos aqui nesta leitura. Como disse o título dela, a causa da desunião deve ser eliminada. É a lição de número 8. E a verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. As leituras diárias, que são referências bíblicas que ajudam você a ter uma compreensão maior do tema, eu vou ler aqui as referências bíblicas para que vocês depois possam digamos assim, mais tranquilamente poder lê-la, e Deus também vai falar
através dela para a sua vida, porque é a palavra de Deus. Então, a primeira leitura diária, são um conjunto de 6 leituras. A primeira diz: a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Está escrito em Salmo 133. A desunião impede o crescimento. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. A união, o caminho para a comunhão e o amor. João capítulo 17, verso 20 ao 26. A união engrandece a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 13 ao 16. A união é uma grande força. Neemias, capítulo 4, versículo 19 ao 23. E por último, o Espírito Santo opera a união perfeita. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16. A leitura bíblica em classe, que é um texto bíblico que serve como base para nortear a análise e os tópicos da lição, está escrita lá no livro de Neemias. Você pode pegar aí na sua Bíblia e também acompanhar essa leitura comigo. Livro de Neemias, capítulo 5, o versículo 1, depois o versículo 6 ao verso 12. Os nossos objetivos específicos são 3, que o primeiro é explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. O segundo, objetivo específico, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E o terceiro e último objetivo específico, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, portanto, aqui a lição também está distribuída em alguns tópicos, como sempre acontece na nossa lição. São 4 tópicos que nos quais vamos abordar esse tema tão importante e que todos nós, cristãos, crentes em Jesus, precisamos prestar atenção, porque a desunião é como um câncer que vai corroendo a saúde espiritual da igreja. E a responsabilidade para combater a desunião não é apenas do pastor, mas é uma responsabilidade coletiva, onde todos os crentes, todas as pessoas que congregam naquele mesmo lugar, têm a obrigação diante de Deus de combater a desunião com a força do Espírito Santo de Deus. Basta ele não cooperar com a desunião, já está fazendo uma grande coisa. Mas vamos ver aqui os tópicos da nossa lição. O primeiro, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O segundo tópico, a união entre os judeus estava ameaçada. O terceiro tópico, Neemias solucionou o problema. E o quarto e último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Portanto, meus queridos amigos, chamo a sua atenção para que você permaneça até o fim deste vídeo e eu tenho certeza que você vai enriquecer a sua vida com essas lições que aqui colheremos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, na introdução, o nosso comentarista, ele diz assim, que nesta lição nós veremos que um conflito surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Ou seja, em toda a história do povo de Deus sempre houve conflitos, mas esse conflito ele precisa ser enfrentado e solucionado. E a solução nós temos que obter a ajuda de Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para combater e solucionar todo e qualquer conflito que se origine dentro da casa de Deus. E cada um tem a sua parte para cooperar nesse sentido. Neemias foi o grande líder que Deus levantou, mas Neemias sozinho não tinha como resolver aquele problema se não contasse com a ajuda, com a compreensão e a conscientização de todos os judeus que estavam igualmente como ele, preocupados com aquele conflito e a desunião que ali se instalava. Então vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nosso comentarista que diz que todos, qual era a base da união dos judeus? Após a saída ou a libertação do cativeiro. Todos eram do mesmo povo e confessavam a fé no único Deus, assim como os cristãos que são o mesmo povo e confessam a mesma fé. Se você é cristão, você acredita no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então isso é a fé que nos une. No Deus único e verdadeiro.
E o altar havia sido renovado, o templo, o altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei, porque quando eles estavam lá na Babilônia, quando eles estavam lá exilados, eles não tinham nem altar, eles não tinham o templo, eles não tinham templo para adorar. E o culto ao Senhor em terras estranhas não havia sido restaurado. Cada um estava espalhado, disperso ali na terra da Babilônia. Mas Deus, na sua grande misericórdia, o juntou num só lugar, levantou os sacerdotes, ministros da palavra de Deus, para orientá-los aqui, os judeus, a que servissem agora a Deus de forma coesa, de forma unida, e nada podia atrapalhar isso. Todos tinham compromisso de fazer com que a paz, como diz a palavra do Senhor, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas parece que muitos crentes, muitos cristãos estão esquecendo e passando por cima deste versículo. Parece que não leem a Bíblia, o auxilieiro não leva em consideração, porque às vezes só aumenta uma confusão e dissensão dentro da igreja, às vezes por besteira. Entra na carne, sai do Espírito e entra na carne. Para voltar para o Espírito, somente a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, tenha cuidado, vigie, porque para entrar na carne é muito rápido. Agora, para sair, para voltar a uma vida de santidade e de paz, não é muito fácil. Você precisa dar lugar a Deus, para que Deus lhe ajude a voltar ao primeiro amor, ao seu estado original, que é de paz e de santidade. Então, portanto, todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Deus despertou o espírito do rei Ciro, despertou os pais de Judá, despertou Zorobabel, despertou o sumo sacerdote Josué, despertou também Neemias, que estava tão tranquilamente ali como o copeiro do rei Artaxerxes, e Deus despertou-os para que ele voltasse à terra de Jerusalém e reconstruísse os muros de Jerusalém. E agora, todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Haviam cooperado para reerguer e restaurar o templo do Senhor, que já haviam feito, e agora também, numa segunda etapa, estavam todos juntos para restaurar os muros de Jerusalém, porque iam viver naquela cidade. E precisavam, portanto, ter todo mundo estarem juntos, trazendo para a nossa realidade. Nós, brasileiros e brasileiras, devemos atentar para nos unirmos num propósito de termos paz entre nós, para não termos ódio. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para não se contaminar com esse algo satânico, porque o ódio não vem de Deus. A palavra odiosa, a dissensão, a confusão não vem de Deus, porque Deus é um Deus de paz. Então tome cuidado com a sua postura nas redes sociais. Veja o que aconteceu aqui com a desunião aqui com o povo de Israel. Crente em Jesus, se vigie e você faça uma autoanálise, uma autocrítica e não se deixe levar pelo ódio que contamina de uma forma terrível as redes sociais. Então, portanto, aqui esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. E se você e eu temos paz dentro da igreja, construir uma paz dentro da igreja, por que é que nós vamos construir e disseminar o ódio e a desunião na sociedade? É contraditória essa postura cristã de se ter um comportamento na igreja de um jeito de paz, mas na sociedade e na rede tem um comportamento cheio de ódio. Tem alguma coisa errada nessa postura completamente equivocada de certos crentes e de certos cristãos que estão na contramão da palavra de Deus. Mas vamos aqui continuar a nossa lição. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque para servir a Jesus, foi o que Jesus diz para Nicodemo no capítulo 3 de João, é necessário nascer de novo. Não só apenas religioso, porque Nicodemos era, mas Jesus disse que é necessário nascer de novo, ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, ou seja, por Jesus. E toda a igreja são aproximados um dos outros, porque somos membros de um corpo só, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual o nosso Salvador, ele é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros um dos outros. E, portanto,
Já pensou se as mãos ficassem brigando uma com a outra, os olhos brigando um com o outro? Seria uma verdadeira confusão no nosso corpo. E às vezes acontece com uma doença chamada de mal de Parkinson, onde é uma verdadeira confusão no corpo das pessoas e essa é uma doença degenerativa que as pessoas vão perdendo o controle do seu físico e é uma verdadeira confusão. E a pessoa sofre muito quando tem esse problema do mal de Parkinson. Peço, inclusive, que os irmãos orem por todas as pessoas que têm esse problema. Mas, analogamente, podemos dizer assim, quando os membros da igreja estão brigando entre si, quando estão descontrolados, aí é uma verdadeira confusão e termina sendo uma coisa também degenerativa. Ou seja, se não der um basta nisso, se alguém não parar, a tendência é piorar cada vez mais. Porque quando se dá lugar à carne, aí a carne reina. Mas o sangue de Jesus tem poder contra toda essa desunião que porventura esteja nascendo, meu amigo, minha amiga, não só na igreja que você faz parte, mas na sua casa, na sua família e também na nossa nação. Convoca a todos os irmãos em Cristo Jesus para orar pelo nosso Brasil, para que nós tenhamos tempo de paz e de tranquilidade, como nos orienta e aconselha a bendita palavra do Senhor nosso Deus. Então, portanto, Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus. A igreja de Cristo é formada agora por gentios e judeus. Na igreja de Cristo não existe gentio nem judeus, mas todos são igreja de Cristo Jesus. Então, tornando-se uma verdadeira família de Deus. E numa família tem que ter paz. Uma família que não tem paz, não tem nada. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma casa bonita, não adianta ter oposição na sociedade. Se não tiver paz, não se tem nada. E por isso, esta união não se baseia em nacionalidade. A Igreja de Cristo é formada por pessoas de diversas nacionalidades. Há crentes brasileiros, há crentes ingleses, há crentes africanos, australianos, israelenses, todas as nacionalidades. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu e com o seu sangue comprou, com o seu sangue comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas e nações. Oh, bendito é o nome do nosso amado e maravilhoso Salvador. Todos são um em Cristo Jesus, conforme Gálatas 3:28. No meio da igreja, como o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos capítulo 4, verso 32. Então, o Espírito Santo de Deus é quem faz essa unidade. Por isso que eu e você precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, como diz capítulo 3, o verso 7 de Hebreus. Diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então você, meu amigo, minha amiga, que está sendo um elemento de perturbação, de desunião na sociedade do nosso país, dê ouvido à voz de Deus, para que você seja o elemento que leve a paz, que seja de união, de unidade, para que as diferenças que porventura haja não esteja acima da unidade que é tão necessária para que nós tenhamos paz na nossa nação. E assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, na igreja de Jesus, na sua família. Se alguém quer causar confusão, seja aquele que pacifique e não que coloque, como diz o ditado popular, mais lenha na fogueira. Porque tem pessoas que querem apagar o fogo jogando água não, jogando gasolina. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que sejamos agentes pacificadores. Portanto, o Espírito Santo, ele faz com que todos nós sejamos uma só alma e um só coração, como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, que não haja dissensões entre vós, seja de um mesmo parecer, ou seja, que tenham a mesma unidade, que tenha paz, através da unção ou da ação do Espírito Santo. Agora precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa quando uma pessoa que não é crente em Jesus chega numa igreja onde se vê ali unidade, onde se vê ali paz e não se vê dissensão. E muitas pessoas, às vezes, vai um culto, vai em outro, e quando vai percebendo que há ali, deixa de ir. Quantas pessoas já não deixaram de ir em determinadas igrejas, porque percebeu que não é um ar de tranquilidade, de unidade, mas sim de confusão, de disputas. Então, portanto, tenhamos cuidado. Então, a união,
a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes desta união. Aqui o comentarista vai enumerar, baseado no texto da palavra de Deus e no texto da palavra de Deus, o que isso vai trazer, quais as bênçãos que vão advir para nossas vidas se nós prezarmos por essa união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Vivemos numa sociedade onde as pessoas às vezes zombam da nossa fé, nos desprezam por conta da nossa fé. E é na igreja que ele tem que encontrar esse clima de paz, esse clima de unidade. Às vezes ele sai do seu trabalho, sai da sua escola, sai do seu bairro, um ambiente às vezes pesado, e vai para a igreja, e não só o crente, mas as pessoas também, para receber uma palavra de paz. E quando chega lá, não tem uma palavra de paz. E muitas vezes as pessoas, os obreiros, precisam ter sabedoria de Deus para também não fazer do púlpito um lugar onde ele faça o desabafo pessoal. Não é lugar para fazer desabafo. As pessoas que vão para a igreja querem receber uma palavra do Espírito Santo de Deus, e não a sua história de vida, mas sim a palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra de paz, uma palavra que tranquiliza o seu coração. Não é, meu irmão, a sua palavra que vai tranquilizar, mas é a bendita palavra de Deus que vai trazer paz e tranquilidade para aquele crente, para aquela pessoa, mesmo não crente, que está indo para a igreja receber algo da parte de Deus. E quando chega lá e não recebe, ela sai decepcionada e talvez nunca mais volte. E o preço Deus vai cobrar de você em não cumprir conforme a orientação da palavra de Deus. Então, portanto, são alvos de crítica, de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família. Então, que riqueza! Então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal. E encontrar um ambiente fraternal e a união predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, verso 1, tão conhecido e tão dito por nós, às vezes dito por nós, mas não praticado por nós. É belíssimo salmo, mas apenas vezes nos lábios de alguns. Não vou generalizar, claro, mas tem muitos que dizem apenas da boca para fora, mas não diz do próprio coração, porque se diz do próprio coração, ela vai ser o agente de união dentro da igreja do Senhor. Na igreja levamos as cargas um dos outros, conforme Gálatas 6:2. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, como disse Jesus. Cada um, se alguém quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, há cargas que nós temos que ajudar o outro a levar, mas cada um tem a sua cruz e precisa levá-la. E para isso, precisa estar num ambiente de paz, de fraternidade, até para que ele tenha forças para levar a sua cruz. Então, portanto, nós temos que ajudar uns aos outros. E que bênção! Que na hora do aperto, nós sabermos que a igreja unida, a igreja em comunhão, pode nos ajudar em oração. E é assim que nós fazemos nosso culto de oração. Sempre nós temos um momento reservado pelo ministro, pelo obreiro, para que os irmãos que estão ali façam o seu pedido de oração, para que a igreja, a coletividade, possa unida orar em nome de Jesus, ao bom Pai Celestial, para que as nossas necessidades e apelos e desejos sejam atendidos no nome santo de Jesus. Então a união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil de tirá-la. Oh, coisa boa! Então, minha querida Igreja de Jesus, meus queridos amigos, então faça parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Seja uma ovelha que se una com as demais. Não seja uma ovelha que cause dissensão, mas que seja uma ovelha de paz, para que assim ajude a si mesma e ajude as demais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João 17, verso 21, 23. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Aí eu pergunto agora, será, meu querido irmão, que as pessoas podem olhar para você e dizer que você é discípulo de Jesus?
Qual é o tipo de comportamento que você está tendo dentro da sua igreja, na sua comunidade, na sua família? Você é uma pessoa causadora de problema ou é uma pessoa que procura sempre e busca a todo custo a paz? E claro, a todo custo, baseado nos princípios da palavra de Deus. Não com a sua própria força, como disse o Senhor a Zorobabel no capítulo 4, verso 6 de Zacarias. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, portanto, nós precisamos ser vistos como discípulos de Cristo também por essa característica da unidade e de sermos buscadores da paz. A sociedade aí fora, muita dela, boa parte dela descrente, não acredita na palavra de Deus, e hoje está olhando para muitos crentes, para muitos evangélicos que estão escandalizados, estão nos apontando como nós, algumas lideranças, sendo aquelas pessoas que estão jogando lenha na fogueira na situação do nosso país. Então vamos orar por essas lideranças para que Deus possa trazê-los para o leito que eles deveriam nunca ter saído, o leito da paz, onde corre o rio da paz do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Sejamos nós pacificadores. Então Jesus, esta união é uma verdadeira força. Como diz o ditado popular, né? A união faz a força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo. Lembram que Tobias e Sanbalat se levantaram contra a obra de Deus. E se não fosse os judeus não tivessem unido entre si, Tobias, Sanbalat e seus aliados teriam vencido aquele pouco número de judeus. Então, portanto, eles conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união também, o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus e os crentes vivem em união. Como diz o Salmo 133, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Então Jesus disse, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Ou seja, vivam em união, podemos entender assim. Está lá em João 17 e 22, naquela grande e maravilhosa oração sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5 e 7. O autor da Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, uma igreja que está sempre unida entre si, é muito difícil de ser derrotada pelos ataques do inimigo. Mas uma igreja que não se unifica, tem muitas igrejas sendo derrotadas por aí fora, congregações, denominações, porque se fragilizaram pela desunião entre os seus membros e as suas lideranças. Mas nós, como Igreja de Cristo, devemos nos unir cada vez mais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico, qual era a ameaça? A união entre os judeus estava ameaçada. Mas qual era esta ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era muito difícil. Que eles deixaram para trás casas, quem sabe casas, posses, propriedades, e foram retornar para a sua terra para recomeçar uma vida nova sem aquelas posses que tinham lá na terra da Babilônia. Eram posses, mas estavam numa terra estranha, uma terra que não era sua. E agora a vida dos que voltaram e deixaram as suas posses era muito difícil. E muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado. Não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Porque Jerusalém continuava tendo que pagar tributo ao rei ali da Babilônia, posteriormente da Babilônia e da Pérsia. Então tomava emprestado dos seus irmãos mais ricos, quais cobravam juros altos, o que nós chamamos usura e agiotagem. Então todo crente em Jesus, ele não pode, nunca deve ser um agiota, porque o agiota, ele sempre cobra os juros pelas alturas. Se você não pode emprestar, não empreste. Mas se você quiser emprestar a seu irmão, empreste, mas não faça como esses judeus aqui, ricos, fizeram com aqueles irmãos naquela oportunidade. Então, portanto, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas
tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Então veja, a confusão, a desunião já começou ali. Ou seja, o diabo encontrou uma forma de como causar a desunião entre os irmãos. Ele sempre tem uma forma de como fazer isso. Mas você sempre tem um jeito, dado por Deus, de evitar esses ataques do inimigo. Porque a palavra do Senhor diz no capítulo 6, verso 11 de Efésios: fortalecei-vos no Senhor. E a palavra diz, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Sobre todas esses inimigos espirituais, o Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso para dar vitória a mim e a você. Agora precisamos dar lugar a Deus para podermos ser vencedores nessa batalha espiritual, que era exatamente o que estava acontecendo aqui. Os ricos deram lugar ao inimigo. E agora estava acontecendo essa situação de desunião entre o rico e entre os pobres. E nós precisamos ter equilíbrio. Nem os ricos podem ter demais e nem os pobres podem viver também em miséria, como muita gente não tem tido misericórdia com os pobres, muitas vezes, do nosso país. Não só aqui no nosso país, como em outras nações. E o capítulo 23, lá de Jeremias, o Senhor repreende aqueles que oprimem o pobre e o necessitado. Isso não tem nada a ver com doutrina política, como muita gente às vezes quer confundir para justificar a sua atitude anticristã contra as pessoas necessitadas do país, ficam querendo colocar ideologias acima da palavra de Deus para fugir das suas responsabilidades e da sua ética moral e cristã de compromisso com a doutrina social da palavra de Deus e não a doutrina social política. Esta tem que estar debaixo da palavra de Deus, nunca acima, como infelizmente muitos cristãos na política estão fazendo para a decepção nossa e para o escândalo do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas que nós oremos pelos nossos irmãos para que eles não ajam dessa forma, causando assim desunião na nossa nação também. Então, portanto, este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, que era o governador nomeado pelo rei Artaxerxes, e ele ficou muito enfadado. Não só enfadado, como certamente triste, em ver que aqueles irmãos vieram, tudo muito unido, e agora estavam discutindo por causa daquele problema financeiro. E como é que se implica essa injustiça? O nosso comentarista aqui diz: em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. Os ricos não tiveram a menor misericórdia. Não estavam demonstrando que não tinha nenhum amor pelos pobres. E isso, porventura, é diferente do que está acontecendo hoje, onde muitas pessoas ricas não têm um pingo de amor por as pessoas que estão sofrendo, às vezes recebendo o benefício do governo. Tem gente que odeia as pessoas que recebem um benefício do governo, porque se não receber, morre de fome. Mas tem gente que odeia. O sangue de Jesus tem poder que repreende esse espírito de ódio, de desprezo das pessoas que não têm misericórdia pelo pobre, ou seja, que tem falta de amor. Era o que os ricos aqui estavam tendo. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhe dando devido valor. E a Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2 e 3. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Quantos governantes do nosso país deveriam ler esta palavra e seguir a palavra de Deus? Teria tanto menos injustiça, não só aqui como em toda parte do mundo. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Proibida na lei de Deus e proibida também na lei dos nossos países e de vários países. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Então há muitas pessoas pecando contra Deus, porque está pecando contra seu irmão. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então está aqui a palavra de Deus mostrando. Esse texto é por demais atual, e que Deus abençoe esse comentarista em trazer esse tema tão atual, baseado não em doutrina, vou dizer política, mas na palavra de Deus. E tem pessoas que não querem saber, quer continuar exatamente agindo do mesmo jeito, sem nenhuma misericórdia. E nas casas legislativas não tem tido a menor piedade para com o pobre. Voltam leis que oprimem,
que retira direitos dos mais pobres, dos oprimidos, que sabem eles, não têm a mesma condição que eles. Está aqui o texto mostrando para nós que nós, em nome de Jesus, possamos ser despertados. Os que leram essa lição possam ser despertados a mudar as suas atitudes e começar não só a orar pelos pobres, mas mudar as suas atitudes em relação aos pobres, do qual parte significativa de nós, crentes de Jesus, fazemos parte dessa massa de pobres da nossa nação. Portanto, eles não se importavam, eles queriam ficar ainda mais ricos, à custa da miséria dos seus irmãos mais pobres, não lhe importava o choro dos seus irmãos, Neemias 5:1, a opressão, como diz aqui Eclesiastes 7:7, faz endurecer até o sábio. E a pessoa oprimida realmente fica muito desesperada. O tópico 3 diz assim: Neemias solucionou o problema, ou seja, Deus levantou um homem para solucionar aquele problema. E tenho absoluta certeza que Neemias solucionou não com a sua própria força, nem com a sua própria sabedoria, mas solucionou com a sabedoria do alto. Que os nossos irmãos em Cristo, que hoje fazem parte da política, que para mim não é pecado. Pecado é a politicagem, aquela política praticada à margem da palavra de Deus. Esta sim é pecado. E infelizmente muitos estão pecando. Mas é bom que o homem de Deus, que tem uma projeção na sociedade, balize, norteie a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, como Neemias, que aqui exercia um cargo político de governador do Judá, nomeado por Artaxerxes, mas procurou seguir os princípios da palavra de Deus para solucionar aquele problema social que estava nascendo entre os irmãos, entre os ricos e entre os pobres. E vamos ver qual foi a solução que ele deu. Então Neemias reuniu o povo, capítulo 5, verso 8, Neemias, e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Foi o confronto que Neemias fez com aqueles ricos, sem nenhuma misericórdia. Quando os poderosos também das nações estão também sem nenhuma misericórdia. Que Deus convoca a Igreja de Cristo Jesus, qualquer que seja a denominação, para nós orarmos, para que Deus, o Senhor, toque no coração dos ricos e poderosos do nosso país, para que deixe de oprimir e tenha misericórdia por aquele que não tem o que comer, que não tem uma porta de trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, e que sejam confrontados. Vamos orar para que Deus levante homens como Neemias, para que com sabedoria possa fazer esse confronto, mas pela palavra de Deus. Neemias fez uma proposta conciliadora. Há sempre alguém que tem que procurar a conciliação, o equilíbrio, a paz. Como diz assim: deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias, capítulo 5, verso 10 e 11. Neemias incluiu-se nessa proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Ou seja, alguém tem que renunciar a essa atitude de confronto, essa atitude que se vê claramente que as pessoas estão sofrendo, e que eu e você, meu irmão em Cristo Jesus, possamos ter essa atitude na sociedade, mas sobretudo também na igreja. Sejamos pacificadores. Tem que viver uma fé nossa não apenas nas quatro paredes do templo, mas sobretudo na sociedade, porque Jesus diz que nós somos a luz do mundo e precisamos brilhar para que o nome de Jesus seja glorificado, não apenas com as nossas palavras, mas sobretudo e principalmente com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. A proposta de Neemias foi acatada. Restituí-los e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias, capítulo 5, verso 12. Ou seja, aqueles ricos, aqueles poderosos, aqueles opressores, eles ficaram tocados com aquela palavra de Neemias e realmente mudaram de atitude. Que os ricos do nosso país possam mudar. Igreja querida, também a atitude dele em relação aos nossos pobres que sofrem grandemente, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo hoje, onde há muitos pobres desempregados,
onde muitas pessoas morando na rua, onde muitas pessoas estão passando fome. Oremos para que o Deus da glória toque no coração desses poderosos, desses ricos, e que eles se apiedem, como se apiedou Neemias e seus aliados, para socorrer aquelas pessoas que estavam numa situação de miséria por conta da opressão dos poderosos. E eles eram irmãos, e também nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma nação, que possamos ter também essa consciência, porque isso está aqui escrito na palavra de Deus, não é por acaso, é para servir para nortear a nossa vida na sociedade. Então, portanto, façamos isso, queridos irmãos, no nome santo de Jesus. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene, porque muitas pessoas prometem, dizem que vão fazer, mas na hora não fazem. Que os nossos queridos irmãos parlamentares que estão nas casas legislativas possam ter uma palavra firme, correta, diante de Deus. E não façam como muitos que prometem, mas que quando chegam no poder fazem completamente diferente. Estamos vivendo uma época de eleição em que nós precisamos orar por aqueles irmãos, por todos, os que são crentes e os que não são, para que eles possam ter uma palavra firme e de misericórdia para com aqueles que estão sofrendo muito no nosso país. Então, um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene que você, meu querido irmão, que me assista agora, que porventura esteja concorrendo a algum cargo nessa eleição, possa você ter uma atitude nobre, correta, diante do Senhor nosso Deus e ter misericórdia por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em dificuldades. O quarto e último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser tratado com muita diligência. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave, aqui diz o nosso comentarista. Então que nós possamos orar pelos nossos governantes, para que eles não sejam, como diz aqui o nosso comentarista, não sou eu, para que não seja ignorante, não seja desinteressado, não seja negligente, porque se tudo isso ele for, o nosso comentarista diz aqui, eu concordo com ele, o resultado vai ser uma contaminação grave, porque se o líder da nação se torna negligente, a tendência das pessoas é copiar o seu líder, é ser negligente também, é ser desinteressado, é ser arrogante, é ser ignorante. Aqui o comentarista foi muito feliz em usar essas palavras no momento tão atual em que nós estamos vivendo, quando muitos governantes, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, estão agindo de forma desinteressada, arrogante, negligente em relação aos pobres e ao povo de forma geral. Que palavra? A palavra de Deus é muito atual. Por isso que nós devemos segui-la para aplicar em nossas vidas esses ensinamentos da palavra do Senhor. Então faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, trazendo para o nosso dia a dia da nossa igreja, nós como ministro de Cristo, como obreiro, temos que agir quando porventura houver esse foco de dissensão, esse foco de falta de paz. É nossa atribuição, é nossa responsabilidade. Agir com firmeza, com misericórdia, mas agir, porque nós não podemos deixar que essas coisas contaminem a igreja de Deus. Você sabendo disso, que me assiste, coopere primeiramente com Deus e segundo com os líderes, com os pastores que Deus colocou na igreja para dirigir a sua vida com sabedoria, sobretudo mediante a palavra do Senhor nosso Deus. Neemias foi neste sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Ele não só foi um exemplo aqui, acrescento eu, para aqueles que estão à frente da obra do Senhor, mas para aqueles que estão à frente das nações, na direção política do povo, porque Neemias tinha uma dupla função, não deixava ele de ser um líder espiritual, mas também um líder político, escolhido por Deus para fazer a pacificação e não botar mais lenha na fogueira. Ele foi quem chamou os ricos e os pobres, sentou e apresentou uma proposta de conciliação, uma proposta de paz. Mas há pessoas que jogam mais lenha na fogueira ao invés de procurar
a paz entre os irmãos, como diz a palavra do Senhor. Buscai, segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Quem se candidata a tomar este lugar, a ter essa posição que Neemias teve, de ser pacificador, de ser um instrumento de Deus para pacificar a situação, não só na igreja, na família e na sociedade. São esses 3 lugares que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Porque há crentes que acham que é apenas na igreja que tem que ter essa atitude. E aí tem uma dupla vida, uma vida dupla, porque é uma coisa na igreja, mas é uma outra coisa em casa e uma outra coisa na sociedade. Ou seja, há uma contradição na sua fé. E Deus, Ele não se deixa enganar por ninguém. Então tenha cuidado, meu querido irmão, para que você não tenha uma dupla personalidade, um duplo comportamento. Porque Deus conhece o seu coração e conhece as suas atitudes, dentro e fora da igreja. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores. Está vendo de novo a palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 9. A desunião representa uma obra da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 e o 20. Estas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, verso 30 de Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelos quais estáis selados para o dia da redenção. Então você, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, Igreja de Cristo, não seja um elemento que causa dissensão. Vou dizer de novo, na Igreja de Cristo, na sua família e nem na sociedade. Porque a sociedade pertence a Deus, a família pertence a Deus e a igreja também pertence a Deus. E, portanto, eu e você temos que ter o compromisso de sermos agentes pacificadores. Não se apaga fogo jogando gasolina, mas se apaga fogo jogando água. Água da paz e a água do Espírito Santo de Deus, que inclusive a água é um discípulo do Espírito Santo do Senhor. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. E aqui o versículo bíblico, andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios capítulo 5, verso 2. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Há muitas pessoas dizendo que amam a Deus, mas na hora de amar o pobre, a hora de amar o seu irmão, tem um comportamento completamente odiento, odioso. Chega até a agredir as pessoas com palavras e, se brincar, agride verbalmente. Então tenhamos cuidado, irmão, que sigamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse Paulo. Sede meus imitadores, sedes imitadores de Deus como filho amado. E ele diz, sede meus imitadores, disse Paulo, como eu fui de Cristo. E Paulo amou seus irmãos, e Paulo sempre procurou pacificar a igreja de Cristo, como ele fez, por exemplo, ali na igreja de Corinto, e em outras igrejas onde havia problema, ele sempre levava uma palavra de pacificação. Que você também, meu irmão, minha amiga, um órgão que você participa, na comissão do círculo de oração, na escola dominical, na igreja, procure ser sempre um elemento de pacificação na sua igreja, para que Deus cada vez mais abençoe a sua vida. E você assim, amadureça e cresça em Cristo Jesus, nosso Senhor. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja, como nós falamos agora há pouco. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17, 21. E finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Esse é o problema que nós estamos vendo hoje na atualidade aqui no Brasil. Nós temos tido uma dificuldade tremenda de dar esse testemunho de homens e mulheres pacificadoras. Claro, vou dizer mais uma vez, e é óbvio que nós não estamos generalizando. É uma parcela pequena, mas para a sociedade parece até com uma parcela grande de crentes que estão espalhando ódio nas redes sociais. Isso tem manchado, tem maculado a imagem da igreja evangélica brasileira, porque dá a entender que são todos os crentes que são desse jeito. E não são. Mas nós pagamos pelos erros dos outros.
Então, portanto, meu querido, meu querido irmão, vamos ter cuidado para sermos, como disse Jesus, pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores. Mateus 5:9. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. João 17:4. Então, nós temos que ser unidos entre nós para termos estabilidade espiritual. Há igrejas por aí afora que são verdadeiras igrejas instáveis do ponto de vista espiritual, porque exatamente não há união entre os irmãos. Então, cada um tem a responsabilidade de procurar esta paz. E digo, não é só uma atribuição do pastor, ele coordena esse processo de pacificação. Mas você quer ser coordenado? Você quer ser dirigido? Você quer ser pacificado? Você quer receber uma palavra de paz? Porque tem gente que não quer. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, aceite o conselho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui eu encerro, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, permaneça aqui no canal e que você possa refletir nesta lição que nós estudamos hoje e perceba que as causas da desunião, elas devem ser, acrescento eu, completamente eliminadas. E Deus conta com você para que essa união, voltando para a igreja, você possa, meu querido irmão, cooperar para que essa desunião seja eliminada, mas você precisa ter essa mesma postura também na sua casa e na sua família e repetir essa postura também na sociedade, porque senão é extremamente contraditório você lutar e trabalhar para ter união na igreja, mas ser um elemento de confusão dentro da família e na sociedade. Que fé é essa? Uma fé contraditória, ter um comportamento contraditório. Então, essas causas da desunião, seja nesses três lugares, na igreja, na família e na sociedade, elas devem ser eliminadas. Se você não sabe como fazer, primeiro reconheça diante de Deus que você não está conseguindo. Peça a Deus, porque como diz aquele velho ditado, mas que tem respaldo nos princípios bíblicos, a união faz a força. E a nossa força é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.